O cara que não dorme bem, ele não dorme bem porque ele tem já alguns transtornos ou não dormir bem gera os transtornos? Pode ser um ou outro. Por exemplo, Mas em geral vai dormindo mal e acaba gerando algum transtorno. por exemplo, até um tempo atrás, eu acordava muito irritado e com uma sensação de que eu não tinha dormido. E eu achava que eu tinha dormido a noite toda. Não, eu sinto isso todo dia. E aí, a Bia chegou um dia, não é escondido pra ninguém, porque todo mundo sabe mesmo, a gente, quando viaja, a gente dorme no mesmo quarto. E depois que eu tive Covid e... O que mais que eu tive? Sei Uma vez lá, só? dengue, sei lá. Foi Você teve Covid e despacho dengue, a mesma inteiro. coisa. Foi um despacho inteiro que eu tive. E aí a gente foi fazer uma palestra, alguma coisa assim, em BH. E a gente tinha que ficar lá 3 dias. A Bia falou, eu tô um zumbi. Eu falei, por quê? Você não para de roncar. A apneia do sono. A minha apneia estava... E aí ela falou, vai fazer uma Polissonografia. polissonografia. E aí, aquilo que era muito pouquinho, chegar ao ponto de incomodar ela, aquilo já estava em excesso, assim, grave, gravíssimo. Por isso, eu estava já entrando numa exaustão e uma irritabilidade. E era por causa disso. A apneia do sono é muito mais comum do que a gente imagina. Não, eu tenho certeza que eu tenho isso aí. O Gian pode atestar, inclusive. Né? Olha, e vou te dizer, cara, dormir, oxigenar à noite é um prazer indescritível. Muda na manhã muito. seguinte. Você não tem noção o que muda. Eu uma vez peguei um paciente... Vou alugar um CPAP. Testa. Mas, assim, pede um cara bem treinado, que faça adaptação para você, vai na tua casa, vê onde você dorme, é esse travesseiro, é esse aqui, e monte ali. Isso me ajudou muito, mas Não, hoje eu não durmo mais de CPAP, eu fiz um procedimento. Cirurgia. Ele fez a cirurgia no dele, podia, porque tem gente que não pode. No Tem meu gente caso, que não eu sou pode. muito gordo. Aí eu acho que... Bom, pelo menos isso todo mundo fala. Não tem nada a ver. Eu Não sou bem magrinho necessariamente. e acontecia isso. Isso é muito relativo. Pode até ser, mas assim, Colabora. predomina, colabora, pode ser. Eu peguei um paciente, foi assim, o pessoal me ligou, olha, fulano assinou um contrato e tá botando, não aparece, tá o caos, a vida dele. Falei, tá, a gente acha que ele tá com depressão. Aí eu falei, tá bom, leva ele lá. Aí foi acompanhado do filho, e aí eu tô vendo aqui, o cara tinha infartado um tempo atrás, eu falei, coisa estranha, mas você infartou com colesterol normal, com HDL bom, tem alguma coisa errada, porque não era um hipertenso. Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui vendo todas as possibilidades, chegou uma hora e falei, você ronca? Aí o filho dele fez assim para mim. Não, doutora, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu morava com meu pai, aí eu não conseguia dormir por causa do ronco. Aí eu mudei no mesmo prédio para outro apartamento, também não consegui, que eu ficava ligado no ronco dele. Aí eu fui morar 2 quarteirões. Hoje eu durmo. Eu não sei como é que dormem lá. Eu durmo. Tá. Aí o pai, não acredito, não sei o que, ele gravou e mostrou. Aí o pai olhou e falou assim, caramba, que som desarmônico. Foi assim que ele topou se tratar. Aí eu falei, olha, você não tem nada. Você só precisa... mandei a polissonografia. Me liga de madrugada do exame. E meu telefone tocando, atendi, falei assim, a senhora pediu o exame? Falei, pedi. Falei assim, olha só, vou liberar esse cara aqui, hein? Porque ele vai morrer aqui na minha mão. Ele faz 59 paradas respiratórias em 1 minuto. Ele só respirava 1 segundo por minuto. Aí eu falei assim, pode liberar. Que isso? Foi. Tô te falando. Por isso ele tinha feito infarto. Não, pera, também não é assim. Não, peraí. Tem uns 28 segundos a mais aí. Entendeu o que eu tô falando? Porque quando a gente fala apneia, você literalmente deixa de respirar. Então imagina um cérebro tá lá tentando dormir, de repente ele fica oxigênio, oxigênio, oxigênio. E não vai. E não tem oxigênio. O que ele faz? Ele te acorda. O cérebro é tão esperto que ele te dá um pesadelo, ele te invade um pensamento horrível para você acordar. Aí você dá aquela despertada e Dá volta. aquele... Quando você faz aquilo e volta a respirar. É um artifício do cérebro. Não é à toa. Olha que máquina genial. Só que tem que ele deve falar, seu desgraçado. Eu só te peço glicose e oxigênio. Você não me dá nenhum dos dois. Se ele me deixar acordado, eu respiro.
Então, eu falei assim pro cara, eu falei, libera, mas você tem algum CPAP aí? Só pra gente... Eu também tô preocupada. Tanto que ele falou, você é cardiologista? Eu falei, não. Ele falou, porra, mas o cardiologista dele tinha que ter pedido isso. Eu falei, pois é, mas não pediu. Mas vamos lá. Você tem algum CPAP? Não, tenho aqui, doutor, então eu vou liberar. Tá. No dia seguinte, de manhã, isso mais 8 horas da manhã, meu telefone, os amigos dele. Porra, o que você deu pro fulano? Eu falei, não dei nada. Ele usou o CPAP. Não. Porque ele tá correndo na praia. O cara não levantava, dormindo. O que aconteceu? O cara lá que fez o exame ficou tão apavorado que, em geral, a gente põe a graduação do CPAP para começar 7, 8. O cara botou 10. E oxigênio dá barato. Oxigênio dá uma coisa. Dá uma onda. Dá uma onda, entendeu? Botou, virou tudo. Cara, o cara tava... Virou super-homem. Eu falei, ele vai infartar de novo. Então ele estava alegre, correndo, pessoal, que bola que você deu fulano, a gente quer também. Eu falei, eu não dei bola, eu dei oxigênio. Caralho, viu aí, Jean? Então, assim... O bagulho é o CPAP, ficar doidão de CPAP. Pra começar. Então, assim, o peso, ok, mas assim, é um bem-estar tão grande. Mas muda muito. Quando eu durmo bem, nossa, eu chego aqui endiabrado, os moleques até sabem. Você fica até mais produtivo. Claro. Ó, eu fiquei um mês e meio, mais ou menos, antes da cirurgia, usando o CPAP. Cara, foi a melhor coisa da minha vida, assim. Não, você levanta sem o cansaço. Claro, você volta. Depois da cirurgia eu também continuo assim, mas o CPAP foi maravilhoso. Porque você levanta sem a ressaca, sem o cansaço, porque teu cérebro fez o que tinha que fazer. Ele repousou. Porque quem tem apneia dorme, mas não repousa. Ele não recupera, né? Você fica ali numa Uma coisa que você tem que fazer de imediato é dormir de lado. Dormir de barriga pra cima e ferrou. Não, isso aí eu tô ligado. Pelo menos. Tentar, né? Porque você, depois que dorme, você pode virar sem notar. Que coisa, né? Cara, o cérebro é foda mesmo, assim, cara. Ele entra por nessa... isso que a gente é apaixonado por ele, né? Porra, então, ele tem essas paradas, assim, tem uns detalhes, assim, que fazem tanta diferença no funcionamento dele. Porra. Mas ele é genial porque ele faz o seguinte, ele espera que você dê o tom da dança. Você não dá, ele vai correr atrás, ele vai resolver do jeito dele. Nem sempre é o melhor, mas é a sobrevivência. Ele naquela hora ali, ele vai fazer você respirar. Nem que ele tenha que te dar um super pesadelo. Sabe aquele pesadelo que você está se afogando? Às vezes as pessoas... Ó, ele bota você no desespero. Às vezes as pessoas falam assim, vocês são espíritas, alguma coisa? Não, por quê? Como que você entende quando a gente fala assim de uma coisa, você entende? Porque por esse mapeamento que a Bia falou agora há pouco, a gente consegue ali estudando, a gente fala... Você é assim, você é impulsivo, né? E a pessoa se assusta. Não, soma tudo, né? Você soma o histórico, a genética. Os exames, eles não são diagnóstico, eles são complementares dentro de tudo. Então, assim, é só seguir o caminho do cérebro. E aí você entende que tudo vem dali. O porquê que você está falando demais, o porquê que você está dormindo demais. Sabe? Por que você está chato demais? Por que você está chato demais? Porra, vou fazer um exame desse aí. Como é que é o nome? Neurofeedback? Não, neurofeedback já é pra tratar. Aí é a cintilografia de perfusão cerebral, que é essa que você vê as áreas funcionam já mais ou desisti, menos. O nome é muito complicado. Né? Não, mas o exame é rápido. Cerebral, O exame é rápido. É gostoso. Não, e é interessante porque assim... Gostoso é foda, não é Alex. gostoso. É gostoso Não, mas que é você... tranquilo, não é uma coisa dolorosa. Tudo de informação que você tem é gostoso. E eu fiz o seguinte, quando eu comecei a pedir, eu pedi pra mim. Que eu falei assim, não, eu vou lá pra ver tudo que eu vou pedir, pra ver o tamanho da encrenca que eu tô pedindo pros outros, né? E foi muito engraçado. A mulher chegou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo porque eu peço e acho digno que eu esteja aqui. Sabendo exatamente o que a pessoa vai passar. O que vai passar com esses filhos todos para eu dormir na pós-sonografia? Exatamente. O primeiro passo é eu voltar a ir ao médico, né, eu acho. Não, e eu não tinha apneia. E eu falei um dia, eu cheguei pro Leonardo, né, o fisioterapeuta, falei, me arruma um CPAP porque eu vou dormir com CPAP. Aí ele, mas você não tem? Eu falei, mas eu quero ver, porque as pessoas dizem que é tão ruim para adaptar, Arrumei. Aí tá. Aí eu falei, olha, tá ressecando o meu nariz. Aí ele, então vou botar um umidificador. Eu falei, agora melhorou. Tá.
E aí eu comecei a ver que aquilo me dava uma energia a mais. Aí eu liguei para ele e falei assim, vem cá, eu não posso ter um desse em casa quando eu chego de viagem, assim, que eu estou muito cansada. Ele falou, claro que pode. Então, às vezes, quando eu chego de viagem, eu dou aquela deitadinha de 2 horinhas. Cara, eu fico zerada. Aí, ó. Interessante. Tá melhorando. Interessante. Porque você oxigena, né? E no neurofeedback, você que gosta de game, vai ser o seu momentozinho ali de lazer e tá se tratando também. É, exatamente. Muito bom. O Pac-Man, vamos falar do Pac-Man, assim? Você imagina você, de repente, o bichinho lá parou e o fantasminha tá vindo. E tem uma coisa porque que seu você cérebro só Tem que pode... conectar de novo ali. Porque você não usa o O joystick. joystick. Não usa nada, é o teu cérebro. Você tem que reverter a situação do game, No foco e na atenção. porque tá ligado, É. o fiozinho tá ligado no computador. Então você tem que fazer mudando a frequência É. elétrica do cérebro. No início é Porra, dificílimo. parece interessante. Mas É no muito início bacana. é difícil, No- porque no você início fala, eu- mas eu não tenho o iPad, não tenho o Sabe Joy. quando você vai pra musculação nos primeiros dias? Tava de férias, né? Aí você voltou pra musculação. Ah. Aí 2 dias você tá, cara, aquela dor, aquela coisa, assim, não tem dor. Mas é mais ou menos aquela sensação. Depois do 3º dia você pega e engrena de novo. É a mesma coisa com o neurofeedback. Os primeiros dias o fantasminha vai vir te buscar o tempo todo. Depois você vai evoluindo e vai passando de fase.